Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado oferecendo serviço em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. O telefone é 3222-2458. Vamos seguir um pouquinho aqui o roteiro, faz favor? Pô. Não, porque assuntos realmente importantes, como eu já falei. E a gente abre o espaço sim, a gente fala também, a gente participa, porque tem coisas que têm que ser faladas. As pessoas têm que ter um pouquinho, porque não é todo mundo que abre o seu coração, não é todo mundo que expõe a situação, e você acaba ficando bem informado. E também, o que ele fala, você vai lá e pesquisa, é simples. É verdade. Não é? Tira a sua dúvida, porque promessa é promessa, né? O que prometem pra gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, um fato pitoresco na sua vida, Banha. Olha, foi um dia ter passado pelas categorias de base do Santos, né? Eu sonhava em ser jogador de futebol, era goleiro, né? Aí eu falei assim, poxa, eu fiz Goleiro. teste, era goleiro. E você jogou de goleiro no Santos? Fiquei fui no Amador do Santos, que antigamente tinha a Copa João Saad, né? E a gente fazendo o teste, meu técnico era o Tite, né? O Titoca, né? O Tite, ponta esquerda do Santos. Passei por várias peneiras e o seu Coutinho e o seu Tite tinham me selecionado. E o Santos estava numa fase muito, muito difícil com os jogadores, né? E o Santos sempre revelou bastante talento, né? Naquela oportunidade, então, Otávio Adegas era o presidente do Conselho do Santos, aí me deu uma oportunidade e eu tive uma fratura, eu tive um traumatismo craniano jogando num jogo da Várzea e ali eu estava prestes a assinar o primeiro contrato, já tinha 23 anos, já tinha até passado já naquela oportunidade, porque não tinha não comecei com 11, 12, 13 anos, não. Então, eu trabalhava na Cosipa, fizemos uma parceria depois entre a Cosipa e o Jabaquara para levar os atletas da Cosipa para jogar no Jabaquara. Fiz parte, onde eu conheci seu pai, através do diretor do Aimoré, o Wilson. O Wilson era o nosso diretor de futebol, o Totó foi meu treinador no Jabaquara e foi quando eu me recuperei do traumatismo, já tinha passado o meu time e o Santos contratou o goleiro, o Sérgio Guedes, né? Passou um ano, veio o Sérgio Guedes, eu aí perdi o time, fiquei naquela saída, quando o Nilton fraturou o ombro, já tinha saído o Rodolfo Rodrigues, o Santos já estava numa descendente, que o Santos foi campeão em 83, né? Eu fui fazer esse teste em 85, 86. Foi aí, também campeão em 79. E aí foi quando eu encontrei o seu pai, o Mário Barassal, e nós fizemos um jogo. O Jabaquara tava naquela, né? Daquele jeito. E falou assim, pô, preciso de jogador, não tenho como. Pega um pouco daqui, pega de lá. Dava uma ajuda de custo para um, para outro. O Totó foi na abnegação, aí o outro, o Bira, que tinha sido atleta do Jabaquara, era o preparador físico, e era daquele jeito que você já sabe, né, como é que funcionava o Jabaquara. Dificuldades, né? Na dificuldade. Aí nós fomos jogar, ainda fiquei 2 anos, porque tinha uma vantagem, né, porque a gente vinha pela Cosipa, e na época o Mário Reis era o diretor esportivo da FC, junto com o Marçal, e eles falavam assim, olha, quem for nessa parceria, for convocado lá tinha tempo para treinar, era dispensado do turno, era daquela... Sempre valorizou o esporte, as indústrias. Tinha o torneio das indústrias, você lembra, né? Petrobras, a Carbocor, fazia a Olimpíada das Indústrias. E eles davam, esse era o lado social e o lado esportivo, que mostrava a qualidade de vida das empresas. Então, foi nesse momento que foi um momento pitoresco da minha vida, como também vi um lado que na minha vida pública eu nunca tinha visto. Você já viu alguém morar 5 anos numa UTI? Não. Uma discussão entre o município, o Estado, o cidadão com uma atrofia, doença ELA, né? Uma atrofia amiotrófica, de paralisação, descobriram a doença do cidadão Gerson Faltermeyer, morava em Itanhaém. Ele foi acometido dessa doença, acharam, analisaram, ele foi às pressas encaminhado para o Guilherme Álvaro e lá foi tratado.
Aí começou uma briga de papel. Depois de muito tempo do cidadão ir para quarto, voltar para UTI, ir para quarto, porque ali ele tinha que ser atendido, tomar banho, ele estava paralisado, precisava só de um home care. Itanhaém não deu o home care, fui para o Ministério Público, veio a denúncia das próprias enfermeiras Olha, seu banho, eu não acredito, esse homem já teve tuberculose aqui dentro. Além da doença que teve aquelas ascaris que abre nas costas, o cidadão morava lá e falou, eu tenho o maior sonho, eu fui visitá-lo. Eu tenho um sonho na minha vida, é sair daqui e conhecer a minha neta. Aquilo mexeu comigo tanto, eu mobilizei uma guerra na cidade com o prefeito de Itanhaém, com obrigação de fazer. No final, toda a comunidade se mobilizou, conseguiram um aluguel de uma casa para esse homem morar, um elevador para botar ele na cama e tirar. O home care foi obrigado, o Ministério Público, na época, o promotor público conseguiu a obrigação do Estado, junto com o Itanhaém, levar esse homem, mas ele ficou enclausurado e ficou preso, praticamente morando por 5 anos. 5 anos é muito tempo. No Guilherme Álvaro, esperando somente o quê? A decisão. De quem é a obrigação da saúde? É obrigação e dever do Estado. Aí ficou o passa-bola. Não, isso é do Itanhaém, isso não é do Estado. Isso é do Guilherme Álvaro. O Guilherme Álvaro até aqui ele faz o trabalho. O Guilherme Álvaro é um pronto-socorro, é um atendimento. Quem tem que fazer isso aí? É o SUS. Ah, não vou fazer. Eu não tenho de caixa para fazer esse home care. Mas o morador Itanhaém, é o que você falou, o morador Itanhaém. Tem que a despesa da saúde pública também tem orçamento para isso. Ah, eu não vou fazer, eu não tenho mão de obra. Mas você penalizou uma vida, ele podia ter morrido lá. E se ele morre? Lá dentro da UTI? Porque ele já tinha alta. Ele tinha alta no primeiro ano, ele já teve alta. Ele ficou mais 4 anos preso. Isso é um então, absurdo. Foi um caso que me chamou a atenção e nós conseguimos fazer justiça. Demorou 6 meses depois do fato de nós descobrirmos que aquilo foi fechado, né? Foi denúncia de dentro do hospital, demorou 6 meses para retirar. Ele está vivo até hoje, graças a Deus. Viu o seu neto, viu a sua neta, está morando em Itanhaém, volta e meia ele manda. E ele é um cara muito participativo pelo WhatsApp, deve estar nos assistindo nessa rede social. Eu vou mandar cópia do nosso... Vou mandar para ele... vou compartilhar para ele o nosso programa, o Gerson Faltemeyer, que mora em Itanhaém e que, graças a Deus, conseguiu essa libertação e conseguiu mobilizar toda a Baixada Santista para acabar com esse cárcere, né? É só ele entrar no Facebook, nosso Facebook, ou ainda no YouTube, Mário Barassol Oficial, ou até no seu Facebook, que você vai compartilhar. Lógico. Não é? E vai assistir. Ele vai ficar, caramba, falou de mim lá, não, né? Mas com certeza. Mas, olha, gente, o que ele falou é um absurdo, né? 5 anos. E, parece historinha, né? Historinha de vô. Não, é verdade, isso eu acho um absurdo. Mas aconteceu e ainda demorou 6 meses por causa da burocracia, mas resolveu. Com certeza. O importante é que resolveu. Senão ia ficar até hoje. Ô, Banha, qual é o seu sonho? Sonho é viver numa cidade do peso de Santos, com a responsabilidade de Santos, que ela tenha o valor e o significado que ela tem para o Brasil. Ela tem que ser reconhecida. A gente fala tanto em royalty de petróleo. Tem cidades que não tem uma refinaria e sequer tem um posto de gasolina ou então um caminhão transportando petróleo. Mas recebe um recurso assustador, tem até caderneta de poupança. Um caso desse é Ilhabela. Uma cidade que tem mais dinheiro por metro quadrado no Brasil. Ilhabela, Paulínia. Aí você fala assim, Santos, cidade portuária, escoa tudo aqui. Cadê o royalty portuário, royalty das cidades portuárias? Porque é toda cortada com locomotiva, com caminhão, passa o escoamento de toda a carga e não deixa emprego e não deixa riqueza. Então, filho, esse pensamento do país, eu levei um projeto desse para o Senado Federal, pela Fundação Lício Guimarães, e falava sobre essa bandeira. Toda cidade portuária, ela tinha que ter, sim, essa compensação, o royalty da cidade portuária, porque tudo passa, o logradouro fica prejudicado, há o transtorno,
a sazonalidade de carga. Às vezes você pega a fila por essa Anchieta, essa imigrante, que já ficou pequena para o Porto de Santos, porque ainda existe muito trabalho rodoviário, mas vai ter agora, ampliou a ferrovia também tem, ela corta toda a cidade. Então, há um peso. Nós estamos trabalhando com granel, com adubo dentro da zona urbana da cidade. Isso é temerário. Tá entendendo? Tudo isso é risco para a população. Qual é o benefício? É pagar o imposto para a prefeitura, o ISS de 5%, a arrecadação da prefeitura? E o povo onde ficou nessa situação? Fica que nem a Dilma, o povo é um detalhe? Não. A gente espera que Santos tenha os governantes, seja o presidente da República, seja o governo do Estado, tenha um olhar todo especial por essa Santos libertária, por essa Santos que já exportou uma série de talentos, tanto na área esportiva, como na área portuária, como na vida. Você vai em qualquer lugar do Brasil, você vai achar um cidadão de Santos governando ou trabalhando em alguma atividade. Seja na área musical, seja em qualquer lugar, você vai ter um ícone em Santos, um cidadão de Santos. Mas Santos, infelizmente, está relegado a segundo plano, principalmente no que tange a distribuição de renda e um olhar mais direto, porque Santos é a cidade-sede. Nós atendemos 32 municípios. Aqui em Santos, na área da educação, da saúde, toda a política da reboque-terapia, ela é presente, porque o cidadão tem um posto de saúde. Ele vai querer ser tratado onde? Na Santa Casa. Ele quer ser tratado na Beneficência Portuguesa, porque aqui tem o grande centro médico, é aqui. E a cidade-sede, ela paga esse preço. Então, a gente precisa ter esse olhar. O meu sonho é que Santos seja tratado com a dignidade e com o respeito que merece. Uma viagem marcante, o momento mais importante da sua vida? Quando eu tive presente com toda a minha família, no Natal, fora do país, eu fui conhecer Punta Canas, através do meu filho, foi aniversário do meu filho mais novo, e aproveitei e passei um final de ano lá. Foi um lugar que a gente vê também muito sofrimento, muita desigualdade, apesar de ter imagens paradisíacas, uma cidade com praias maravilhosas, a gente vê muita desigualdade. E um povo que se assemelha ao nosso, um povo muito prestativo, sorridente, carinhoso, mesmo nas suas dificuldades, sempre lá trabalhando. E a gente vê uma concentração de rendas na mão de poucos, né? Mas vê que fala assim, puxa, que lugar bucólico, maravilhoso, com praias lindas, mas que tem uma distância muito grande da realidade, a miséria, sim, a exploração ainda, escravização, entre aspas, há esse trabalho escravo sem dinheiro, o cidadão é pego praticamente na praça pública para poder trabalhar, e ali aprende ou não, porque tem uma rede hoteleira muito grande. É como o início do México, onde os grandes fortunas eram os donos dos hotéis, que eram os generais, né? Naquela oportunidade, os generais, ou o cidadão era o representante, era aquela ditadura forte do generalismo, ou era diretamente ligado ao tráfico do entorpecente, os grandes traficantes, narcotraficantes, diga-se de passagem que está aí o Chapo, né? Preso em Nova York, prisão perpétua, que conseguiu dar nó nos maiores traficantes do mundo, ou seja, ele tombou e denunciou os narcotraficantes dos Estados Unidos e pegou a soberania total do narcotráfico do mundo, fazendo chegar até uma parceria com a facção criminosa aqui do Brasil, o PCC, hoje uma holding, né? Você vê aí, do mal. Então a gente tem que ter, eu creio muito, o mal não vence o bem. A morte, ela existe para todos, mas Jesus já nos mostrou a morte não cala a esperança e nem a dor jamais venceu o amor. Isso é uma dura e simples realidade que a gente viu um inocente morrer na cruz por nós, para nos salvar, e mostrou que a vida não acaba aqui. Nós vamos estar ainda com o nosso Pai, mas para isso nós temos que cumprir a nossa missão. O que você não fez que gostaria de ter feito? Olha, querido,
queria ter tido mais oportunidade de ter convivido aí com meu pai. Perdi meu pai de uma maneira muito triste. Meu pai foi acometido por várias doenças e numa das suas atividades nós ficamos 3 anos pesquisando aí. Meu pai foi uma cobaia, teve 12 transfusões de sangue, ele tinha 120 quilos, passou para 40, e aí foi investigado, não sabia o que era, que deixou de ser, e aquilo mexeu muito com a cabeça dele, chegou numa depressão. A depressão é o mal do século, infelizmente, e meu pai, depois de todos esses desgastes, depois de todos esses caminhos, ele não teve a força espiritual, não teve a esperança, ele se entregou para a depressão e acabou se suicidando. E isso foi uma marca muito profunda, uma tatuagem na alma da minha família. Nós nos unimos ainda mais, porque o meu pai foi um homem bom, um homem que nos ensinou o que era certo, um homem respeitado, mas com os 68 anos ele não aguentou mais. Já se teve 3 doenças devido a Cubatão. Ele trabalhou na refinaria, a sua unidade foi fechada. Ele foi descoberto lá com síndrome de edema de Quinn, que teve que ser afastado, uma doença que até aquela oportunidade ninguém sabia nem o que era, a gente via as crianças com problemas de hidrocefalia, macrocefalia, tinham problemas alérgicos, né, com benzeno, tolueno, e tudo isso era o Vale da Morte, né? A gente falava que Cubatão era a cidade mais poluída do mundo, e lógico que depois foi passando, foi se aperfeiçoando, mas isso a gente viu, as sequelas que ficaram os funcionários da ROD, alguns que foram afastados, outros mortos, a tragédia da Vila Socorro, então muitas coisas que a gente viu, e meu pai, infelizmente, ele não tive esse contato com os meus filhos. O maior sonho da minha vida era que os meus filhos conhecessem mais os seus avós, conhecessem meu pai, conhecessem a avó paterna, a avó materna. Graças a Deus a gente tem uma rocha, uma fortaleza, que é a minha mãe, Dona Conceição, que está com 86 anos, e ela, graças a Deus, ela é mãe, ela é avó, ela é amiga, é parceira, é a matriarca, e meus filhos tiveram esse contato, tiveram a oportunidade ainda de estar convivendo com ela, mas essa é uma frustração, logicamente, mas Deus sabe o que faz. Deus sabe tudo, sabe todas as coisas. Se fosse para ele ficar sofrendo nas condições que ele ficou de eterno cobaia, foi melhor que Deus se lembrasse dele. E a gente está aqui para cumprir a nossa missão, mas foi muito importante essa unidade de poder superar essa perda, né, do grande timoneiro, e a gente poder tocar a nossa vida em frente. Isso foi em 2004, né? Meu pai faleceu em 2004, nós estamos em 2022, e a morte dele, eu tive muitas pessoas que nos abraçaram, que oraram com a gente, que manifestaram esse carinho, esse amor, e nós nos fortalecemos ainda mais nessa misericórdia de Cristo. Deus é bom o tempo todo. Bem, pelo que eu estou vendo, essa foi a sua maior tristeza na sua vida. E a sua maior alegria? O nascimento dos meus filhos, né? O nascimento dos meus filhos foi uma coisa, uma bênção de Deus, né, na minha vida, mudou todo o meu olhar, o meu foco. A gente tem metas, sonhos, acho que o homem tem que ter sonho, tem que ter meta, tem que ter, realizar tudo aquilo que ele tem vontade, mas a partir do momento que ele constitui uma família, a partir do momento que ele tem filho, tudo que ele faz já deixa de ser um pensamento individual ou da vontade própria. A minha vontade e a minha motivação de estar vivo, de viver e de poder complementar é olhar para os meus filhos. Eu acho que foi... eu tenho certeza, porque cada vez que eu lembrava do meu pai, eu olhava para a fotografia da minha família e dos meus filhos. Eu não podia parar, eu não tinha esse direito. Por mais que eu tivesse triste, por mais que eu tivesse combalido, por mais que a angústia e a solidão nos dias... pensando da maneira onde que nós falhamos, de que maneira se falhamos, o que foi, que aconteceu, mas os nossos filhos foi o combustível da esperança e a fé em Deus que nos levou até aqui. E quando a gente vê um filho
realizado, ou reconhecido, ou educado, respeitoso, é uma satisfação muito grande de missão cumprida, de ver que nós tentamos colocá-lo e mostrar o caminho, né? De ser uma pessoa boa, de onde passar, seja sal, seja luz, nunca seja treva. Então, isso foi muito importante. Os meus filhos, a minha família, foi o meu esteio, a minha mãe, essa entrega para Jesus, eu só tenho que agradecer essa família. Foi o maior presente de Deus, foi a minha família. Você tem um filho que mora fora, né? Ele veio agora de férias. É verdade. Eu tenho um filho que é formado em Direito, ele foi aspirante do Exército, se formou tenente do Exército, oficial do Exército, não seguiu carreira, queria seguir, mas o Exército cortou o contingente, ele ficou em 5º lugar, eram 8 vagas, caiu para 4, aí ele se desestimulou, estava fazendo concurso para a Polícia Federal, aí se encantou, conheceu, porque ele já era formado também na mesma academia que eu, ele era 2º dan de Karatê, aí ele foi experimentar o Jiu-Jitsu. E nesse Jiu-Jitsu ele estava no Exército, e aí ele falou assim, ai pai, meu sonho é pegar faixa preta na terra do Gracie. Eu vou para San Diego, Califórnia, e lá eu vou ser lutador de Jiu-Jitsu. Falei, pô, mas você está formado, você já tem profissão, você já... Não, pai, é isso que eu quero. Falei, bom, um sonho é um sonho, se você quer e você quer realizar, você vai. Então ele já está lá há 8 anos, é lutador profissional, casado lá, batizado lá, ainda não tem filhos, mas tem uma academia lá, ele é o professor responsável da academia de Jiu-Jitsu, tem um mestre acima dele, e além de ser do conselho de arbitragem, porque toda a universidade ela pratica todo tipo de esporte, fomenta muito, as universidades dos Estados Unidos fomentam o esporte, a arte marcial ela vem com uma força muito grande, depois do Ultimate Fight, do MMA, e a gente vê cada dia mais cresce e exporta talentos. Hoje os Estados Unidos têm um convênio direto com Emirados Árabes, hoje já tem 1000 professores de jiu-jitsu nos Emirados Árabes. Então você vê como exporta talento, esporte é saúde, é cultura, é força, é filosofia de vida, então se cuida, treina, e a esposa também trabalha nessa atividade, e ele quer, ao final da vida, fazer seminários, passar todo esse conhecimento amealhado no Brasil ou lá mesmo nos Estados Unidos, montando o seu próprio negócio, sua própria academia, sempre na área do esporte. Ele se identificou muito. Hoje ele é formado, faixa preta, 1º grau de jiu-jitsu e faixa preta, 2º grau de karatê. Nasceu para as artes marciais, mas a vida de competição ela tem um período, né? Tem um desgaste, é muita luta, muita lesão, e logicamente ele vai seguir no mestrado, vai lecionar muito na parte de artes marciais, e quem sabe aí ele e a esposa vão fazer a realização do sonho deles, que é um centro integrado de esporte, beleza e saúde. Que Deus o proteja. É verdade. Se você fosse iniciar a sua carreira hoje, iniciaria a mesma profissão ou mudaria? Não, eu acho que começaria tudo de novo. Eu vim do ensino público, né? Morava, como eu disse para você, num bairro humilde, numa Cuco, numa fase de crescimento. E eu falo para os meus filhos, eles já tiveram uma outra vida, assim como eu tive com meu pai. Meu pai passou muita dificuldade. Meu pai perdeu o pai dele com 2 anos de idade. Minha avó tinha 16 anos quando casou, com 18 ela era viúva. E naquele tempo, não era brincadeira não, em 1940, né? É difícil uma coisa dessa. Criar uma pessoa, minha avó era caipira de Mujimirim, ela tinha uma vida diferenciada lá, mas em Santos ela era uma outra pessoa. Então vivia de costura, de pequenos serviços, do colegiado da família, tinha muita leiteria, vacaria naquele tempo, né? Então ganhava leite, ganhava machucho, arroz, e ali era com muito sacrifício. Depois eu conheci esse meu avô que nos criou, minha avó casou novamente, ele era estivador, e logicamente criou meu pai, nos criou e nos deu
condição aí de estudar, fazer faculdade, assim como meu pai também na Petrobras, e isso foi muito importante. Eu começaria assim, se eu falei para meus filhos, se hoje eu não tivesse a condição que eu tenho deles estarem em boas escolas, eu falei, só o compromisso de vocês é estudar. Se não tivesse, com certeza nenhuma, eu indicaria o campus para os meus filhos, porque eu sei que lá faz um serviço maravilhoso, é o primeiro emprego, é o encaminhamento, tudo que a gente fizer para tirar e para preencher o tempo ocioso dessa garotada, desses meninos, dessas meninas, dessa juventude, desses adolescentes, é de suma importância. Escola integral ou cursos suplementares não é luxo, é necessidade. Você tem que cansar esse corpo que está cheio de energia, porque se você deixar ele de manhã ou à tarde, você vai ter um inimigo que ele está lá 24 horas, que ele não pestaneja, ele está acordado diuturnamente para aliciar o teu filho para droga, para o tráfico, para o roubo, para o mau caminho. E quem está com esporte, quem está com estudo, quem tem educação, dificilmente quem está com Jesus não entra nesse caminho. Com certeza. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Campos Sales, número 50, do Alcides. Bem, estamos chegando ao final de mais uma... Mas antes, vamos lá, se você tivesse que agradecer a alguém, agradeceria a quem? Eu tenho que agradecer a minha mãe. Por tudo que eu aprendi na minha vida, por tudo que ela passou, por todas as dificuldades. Minha mãe é espanhola, chegou aqui com 7 anos em 1950 e ela é uma verdadeira vencedora, porque com todas essas dificuldades, somente com o 4º ano primário, ela nos deu educação. Nas horas da dificuldade, ela amenizou, ela conciliou, ela construiu, ela pavimentou, porque meu pai trabalhava de turno. Então, quem nos educou, quem era pai e mãe, era minha mãe. O regime era presidencialista lá, o meu pai era quem pensava que mandava, mas o regime era matriarcal. E a minha mãe sempre foi uma pessoa doce, uma pessoa humilde, uma pessoa dedicada e que nos dias mais difíceis ela esteve presente. Ela foi uma rocha, ela foi a salvação, ela foi a cura, ela foi a mão amiga, ela nos abraçou, ela não deixou a peteca cair. Tudo que eu tenho na vida, tudo que eu sou, que eu penso que eu sou, eu devo à minha mãe, eu devo à minha família, eu devo aos meus amigos, eu devo a esse Deus maravilhoso. Mas a minha mãe, eu digo para você, é a minha heroína, a minha mãe, é o meu tudo, é o meu chão. E eu tinha um amigo que falava, querido, hoje eu perdi a minha mãe. E quando a gente perde a mãe da gente, 50% da gente vai embora. Eu falei, poxa, eu nem passo isso da minha cabeça, porque eu não me vejo longe da minha mãezinha. Porque a minha mãe, por toda a dificuldade que ela passou, ela sempre foi uma mãe caridosa, uma irmã querida. Ela esteve presente na vida dos seus irmãos, ela criou os seus irmãos, ela ajudou, onde ela pôde passar, ela ajudou. Ela sempre, as portas da minha casa, elas sempre estiveram abertas para qualquer um, para os vizinhos. Eu acho que a política da minha casa não fui eu, não, foi a minha mãe. É realmente uma mensagem muito importante e é o que a gente ouve, né? A gente fala para os mais novos. Bom filho, um bom aluno, será um grande profissional. Essa é a sequência da vida, né? E com isso nós vamos chegando ao final, um momento realmente emocionante, mas que a valorização da família, a valorização principalmente da mãe, é uma coisa realmente que não tem preço. As pessoas têm que valorizar mesmo. Mas todos nós temos defeitos. O importante é o que eles realizam em nossa vida. É verdade. Não é verdade? É verdade. Bem,
estamos no final, a mensagem final, sua, Banha. O Antônio Carlos Banha Joaquim, ele que é empresário e também ex-vereador. Hoje nós fazemos futuro deputado ou futuro prefeito. Hoje ainda continuamos estamos torcendo. Continuamos na presidência do MDB de Santos. Trabalho diretamente hoje também há 10 ou 15 anos na Fundação Ulisses Guimarães, que é uma fundação do MDB que estuda e faz uma análise das políticas públicas, que fomenta a atividade, que leva cursos para os mais jovens, que leva curso nas universidades, que associa e dá recurso para que esses novos valores, jovens prefeitos, como nós temos hoje 89 prefeituras diretas do MDB e 150 coligadas, a gente consegue levar ou dirimir. A experiência é muito importante nesse momento, onde a gente consegue mesclar a potência, a força, o ideal desse jovem com a cabeça branca daquela pessoa madura. Isso foi o grande sucesso do Japão, né? Depois de uma bomba atômica tão grande, onde milhares de vidas foram dizimadas, se uniu o povo para reconstruir um país, e nessa vontade, nessa velocidade, dessa gana da juventude com a experiência dos mais velhos, até hoje isso, as grandes empresas japonesas, elas têm um grupo de kodanshas, que são os conselheiros. Quando acontece algum problema naquela empresa, vão buscar esse conselheiro mais velho para dar o conselho da experiência, da vida. Isso é muito importante. Então, eu creio, a gente jamais pode perder a nossa esperança de dias melhores, de um sonho, de construir uma família, de ver lá na frente, enxergar, mas tudo isso a gente tem que ser prisioneiro dela, prisioneiro da esperança, guardado na misericórdia de Cristo, caminhar, plantar, pense bem, tudo que você plantar, você vai colher. Essa lei da semeadura, ela é implacável. E, logicamente, você, cuidando dos seus, cuidando da sua casa, tratando bem do teu vizinho à direita ou à esquerda, com certeza você vai fazer um mundo melhor, você vai construir, vai colaborar. Essa questão da individualidade, essa questão da falta de sensatez, essa questão da falta da empatia, da cortesia, a gente tem que voltar a essa gentileza, o bom dia, o boa tarde. Esquece esse negócio de estatística. Não vamos trabalhar de ser mais um número, mais uma pessoa que morreu, mais uma pessoa que nasceu. Não. Eu estou aqui com o Mário Barassal. Eu estou aqui com o Barassal, meu amigo. Estou com a família, estou com a terceira geração. E isso é muito importante, a gente conhecer as pessoas pelo nome. Diz que Deus conhece todo mundo, mas conhece principalmente o nosso coração. É verdade. Eu estava rindo porque o Renatinho só estava aprontando ali nos bastidores. O Renatinho é nosso carro. Ô, Renatinho, vem cá, Renatinho. Mas ele só estava aprontando, rapaz. Então, eu não estava aguentando. Olha ele aí. Renatinho, Renatinho, ele chamou você lá. Dá vem cá, Renatinho. Vem cá, lá, você que vai chamar o nosso programa aqui. Você é o carro-chefe do programa. Eu tô comendo. Tá comendo o quê? Meu Deus do Viu lá? Esse é o Renatinho. O Renatinho, ele que é a grande liderança nossa, tem 6 anos, né, Renatinho? E logo, logo vai estar aí, seguindo os passos do vô, do pai. Você vai ser apresentador de rádio também? De televisão? Eita, nós. Olha aí, tá no sangue, não tem jeito. Tá certo. É por causa dele que eu tava rindo. Ele só tava aprontando, gente. Ele só estava aprontando ali e nós estávamos finalizando aqui com o Banha. Banha, um abração para você, uma satisfação revê-lo. Estamos torcendo, a gente fala de coração. Torcendo porque sabemos que você deixa o é like, do bem. se inscreve no canal e ativa o sininho. Tá certo, obrigado. É do bem e a gente torce pelas pessoas pensando na nossa cidade, na nossa população. Um abração para você. Obrigado a você, obrigado a toda a sua família, a oportunidade que eu tive na minha vida. Hoje eu estou tendo a oportunidade. Deus é tão bom, maravilhoso. Eu conheci seu pai, você, seu filho e seu neto. São 4 gerações. Isso é impagável. Isso é maravilhoso. E essa ligação, tomara a Deus que se instale também no coração dos nossos filhos,
que se multiplique cada vez mais essa amizade. Não só esse exemplo nosso, mas a gente, para ter um mundo melhor e mais igualitário, a gente precisa ter essa empatia. E eu tenho grandes professores na comunicação. E um deles foi seu pai, você, pessoas muito importantes, onde que um garoto lá da Bacia do Macuco podia estar falando no microfone das grandes rádios como a Rádio Cultura, a Rádio Cacique, Rádio Clube e... No YouTube, no Facebook, Hoje, nas redes sociais. Hoje é a facilidade, né, dessa comunicação. E sem esquecer que eu também participei dos programas de um grande querido. Eu, naquele tempo, tinha os botões mágicos dos cartuchos. Eu trabalhei com o Rubens Caruso entregando o Jornal da Orla. Rubens Caruso. E trabalhei com o Leonardo Augusto nas músicas da noite, na madrugada, né? E eu era folguista. E eu, às vezes, ficava lá manuseando os botões mágicos lá da Rádio Cacique, que era na Praça Correia de Melo. Tá certo. Tempo bom, hein? Tempo muito bom. Saudoso Leonardo Augusto. Gessolar Construtor, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Campos Sales, número 50. Hoje nós conversamos com o empresário, ex-vereador, Antônio Carlos Banha Joaquim, em mais uma edição do programa Cara ou Coroa. Um abraço para você, meu amigo, das redes sociais e o meu amigo do nosso canal. É o canal Mário Barassal Oficial no YouTube. Um abração.